Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você aqui nesta noite que o Senhor nos preparou para louvor da sua glória, noite da ministração da palavra, depois de termos estado muitos de nós nos cultos, nas nossas igrejas. Agora temos esse privilégio de recebermos da parte de Deus mais uma porção da palavra revelada para o nosso coração. Em nome de Jesus, eu quero orar junto com você neste momento. Senhor nosso Deus, bendito Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome. Nós te agradecemos por esta noite que o Senhor nos preparou para louvor da Tua glória, essa noite de bênção, noite de cuidado do Senhor sobre nós. Senhor, nós te pedimos que Tu tenhas misericórdia de muitos que estão agora precisando do Teu socorro nos leitos de hospital, aqueles que estão, Senhor, acometidos pela Covid-19, aqueles que estão, Senhor, acometidos por outras enfermidades que nesse momento os afastam dos seus entes queridos, que o Senhor esteja enviando a cura, a restauração em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra enviada para curar, ela traga cura para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, e esta seja uma noite de restauração para louvor da Tua glória e honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia, que o Senhor nos abençoe. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, apenas a segunda parte do versículo, que diz o seguinte: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Quando Deus fez o ser humano, o dotou de duas características que o diferem de todos os demais seres vivos: a inteligência, que dá base para o livre-arbítrio. Inteligência é um conjunto de características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, de raciocinar, pensar, interpretar. E é por isso que a inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. Etimologicamente, a palavra inteligência se originou a partir do latim intelligentia, oriundo de intelligere, o mesmo que entre, e legere quer dizer escolha. Assim sendo, o significado original deste termo faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre várias possibilidades ou opções que lhes são apresentadas. E nessa de poder escolher e decidir, depois da queda que deturpou o seu caráter em relação à obediência a Deus e também interferiu no seu prazer, no prazer da comunhão do homem com Deus, o ser humano se distanciou do propósito original pelo qual foi criado, e assim ele se tornou uma coisa, ele se bestializou, e a partir daí passou a se conduzir pela cobiça dos olhos, dominado pela vontade da carne, pela vontade do próprio pensamento, pela vaidade do próprio pensamento, passando a ser conhecedor do bem e do mal. Quando escolheu desobedecer a ordem de Deus, que ele disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém podendo desfrutar de todas as demais árvores do jardim, o homem perdeu a sua capacidade de decidir pelo que conduz a vida, passando a se impor através das suas próprias escolhas, trilhando desde então caminhos de morte, como a sentença registrada em Gênesis capítulo 2, versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Antes da queda do homem causada pelo pecado, a sua situação era de comunhão plena com o Criador, e isso porque se sujeitava ao único princípio divino imutável e gerador de vida, a obediência a Deus.
A obediência do homem a Deus, quando habitava no jardim do Éden, não se baseava numa prática que ele seguia como uma recomendação para a preservação do mal. Não, até porque, uma vez que o homem, ele ainda não tinha conhecimento do mal, mas como conhecedor apenas do bem, e isso porque o mal ainda não tinha entrado no mundo, o homem não era afetado pelo medo, exatamente porque a sua obediência a Deus se baseava exclusivamente no amor. Vivendo com Deus uma relação de perfeito amor, não havia, portanto, qualquer ameaça causada pelo medo. E é essa realidade vivida por Adão e Eva no jardim do Éden a chave de interpretação de um outro texto, escrito pelo evangelista João na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João falou isso na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18. Mas como nós podemos crer na verdade dita por João em pleno século 21, quando experimentamos a proliferação do mal e vemos os sofrimentos e temores que ele tanto tem causado à humanidade, que o mal tem causado à humanidade? Sim, porque a nós, naturalmente, é impossível pensarmos na situação de Adão e Eva, vivendo de maneira completamente isenta de males e dores no jardim do Éden, antes da queda, porque o conhecimento que temos do mundo se deu já no seu estado de corrupção pelo pecado, recebendo nós a herança maldita que os nossos primeiros pais nos deixaram. Mas Deus, na sua presciência e sabedoria, providenciou através de Jesus a nossa plena comunhão com Ele em amor, e para que ficasse comprovada a capacidade do homem de obedecer a Deus em amor, Deus enviou seu Filho unigênito à semelhança de Adão como homem. Sim, Deus enviou seu Filho unigênito como na semelhança de homem, sujeito às mesmas fraquezas e à mesma condição de vida que qualquer outra pessoa neste mundo enfrenta, exceto o pecado. Enquanto Adão, que mesmo experimentando a vida sem qualquer ameaça do mal no jardim do Éden, como representação de um perfeito lugar para se viver, se deixou influenciar pelo mal, preferindo que fosse feita a sua própria vontade para a sua ruína, Jesus de Nazaré, sendo da descendência de Adão, se manifestou a este mundo completamente deturpado pelo pecado e alterado quanto ao seu propósito original, conforme criado por Deus para a habitação do homem. Sim, Jesus de Nazaré, em outro jardim, o Getsêmani, quando atribulado pela angústia da morte, preferiu fazer a vontade do Pai e não a sua, porque decidiu se sujeitar em obediência ao plano divino de salvação que Deus preparou através dele para todos aqueles que nele crescem e o reconhecessem como o caminho que leva a Deus para a salvação. Com isso, Jesus provou que é possível ao homem preferir a vontade de Deus e viver eternamente pela obediência em amor, em vez de se deixar dominar pelo mal e morrer eternamente. Mas Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus? Com certeza não. A própria Bíblia nos afirma que, no final de tudo, encerrada a vida humana na terra, todo caminho leva a Deus, seja qual for a maneira como qualquer pessoa escolher viver. E essa verdade é comprovada levando em consideração o livre-arbítrio que o homem exerce, podendo escolher por qual caminho se apresentará a Deus. E a base da minha reflexão sobre os outros caminhos que levam a Deus
não é uma heresia, nenhuma interpretação distorcida do texto bíblico, escrito em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Isso significa que a pessoa pode escolher com sinceridade o caminho que deseja seguir, independentemente de ter fé ou não em Jesus, porque no final, seja qual for o caminho pelo qual decidir andar, se encontrará com Deus, porque todos os caminhos levam a Deus. Deus fez o ser humano constituído de corpo, que é a matéria, de alma, que é a sede dos sentimentos, das emoções, e de espírito, que é a sua parte eterna, a parte de Deus eterna no homem. A matéria constitui a essência do homem, que é pó, e mesmo assim é estranho que, de um modo geral, não vemos nas pessoas interesse em se deparar com o seu estado original de matéria condenada ao apodrecimento que será causado pela morte. Quem se vê enterrado, apodrecendo na terra e sendo consumido pelos vermes, mas a menos que aconteça o arrebatamento, vai nos acontecer o mesmo que já aconteceu a tantas pessoas conhecidas, pois vamos morrer também. Quanto a isso, temos a garantia da Bíblia de que todos os mortos terão recuperados os seus corpos através da ressurreição da carne. E o mais interessante é que serão todos mesmo, porque o privilégio da ressurreição não será somente para quem crê em Jesus, da mesma forma como ele não é o único caminho que leva a Deus. Além da matéria, que é a essência do ser humano, Deus dotou o ser humano de alma. Enquanto alma vivente, ele não é em nada diferente dos animais. A alma, como sede dos sentimentos, das emoções, nos assemelha a diversas outras espécies de animais, porque através dela todo ser vivente se expressa, interagindo na sua relação social, dentro do seu contexto, do seu círculo de convivência. Mas o espírito humano é incorruptível, e na sua característica ele é diferente de todas as demais criaturas, porque tem a exclusividade da eternidade como atributo de Deus. O ser humano, na sua condição de corpo, matéria, quando morre, volta a se misturar com o barro de onde foi tirado e de alguma forma continua a existir, enquanto que a alma, como sede dos sentimentos e emoções, é extinta como a de qualquer outro animal. Mas o espírito, que é eterno, volta para Deus, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó volte ao pó, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ora, esta declaração bíblica diz respeito a quem? Aos crentes ou aos descrentes? A todos, sem distinção. Então não importa qual a religião, qual a raça, qual a cor, qual a preferência sexual, qual a ideologia defendida pela pessoa, qual a posição partidária dela, todos se encontrarão com Deus. Repito, independentemente se creram ou não em Jesus como o único mediador depois da morte. E é por isso que podemos afirmar, sim, que todos os caminhos levam a Deus, porque todo espírito pertence a Deus e a volta para Ele é inevitável. Então não depende de reconhecer ou não Jesus como Senhor e Salvador para que todos se encontrem um dia com Deus. Todas as pessoas que já morreram, tanto as que reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quanto as que o rejeitaram como a única providência de Deus para a salvação eterna, verão a Deus no último dia, na consumação dos séculos. Mas a prerrogativa do livre-arbítrio concedido por Deus ao ser humano para escolher o caminho pelo qual queira andar neste mundo, não torna opcional a realidade da ressurreição, como ensina a palavra em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo,
assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Mas como entender a afirmação de Hebreus de que os homens só morrem uma vez e depois disso segue-se o juízo, se no livro de Apocalipse está escrito lá no capítulo 2, versículo 11 e capítulo 2, versículo 14, sobre a segunda morte? Vamos ler os textos? Pegue aí a sua Bíblia, quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Versículo 11 do capítulo 2. E agora, versículo 14 do capítulo 2 de Apocalipse. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aliás, Apocalipse 20, 14. Só podemos compreender o versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus se interpretarmos com atenção o que lemos no versículo 28. Então, aprendemos que o contexto diz respeito aos salvos, que morrerão uma só vez e depois disso serão preservados até o dia do julgamento final, não para efeito de salvação, porque como está escrito também em Apocalipse no capítulo 14, versículo 13, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem do Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso significa que o comparecimento dos salvos perante o tribunal de Cristo será para recebimento de galardão, conforme as suas obras. Mas esta não será a sorte dos que morreram sem salvação e que fizeram parte ou vão fazer parte da segunda ressurreição e que estarão sujeitos aos danos da segunda morte. Lembremos que Deus concedeu a eternidade ao ser humano através do Espírito que lhe deu, e isso significa que a vida não se encerra neste plano terreno, mas o Criador também estabeleceu que o destino eterno de todas as pessoas está determinado a partir das escolhas que fazem neste mundo. Por isso que o que precisamos saber em relação à ressurreição é que é inevitável a todas as pessoas. Sim, a ressurreição é inevitável. E há duas categorias de ressurreição, conforme disse o profeta Daniel acerca dos últimos acontecimentos, quando profetizou que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A verdade de que todos os caminhos levam a Deus para julgamento não anula a verdade absoluta de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação do ser humano, conforme dito pelo apóstolo Paulo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por tudo que vimos até aqui, está evidente que Jesus não é o único caminho que conduz o homem a Deus, e que há outros caminhos pelos quais as pessoas que escolhem esses caminhos, há outros caminhos que as farão comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso não depende da fé popular, ou seja, das pessoas acreditarem ou não, porque Deus já determinou o que vai acontecer. Ora, se já sabemos que vai acontecer, o que importa agora é sabermos a circunstância em que se dará este acontecimento para cada pessoa, ou seja, quais expectativas lhes estão reservadas? Expectativas de vida eterna com Deus, com os anjos e com os salvos em Cristo no céu, ou expectativas de vergonha e horror eterno no lago que arde como fogo, para sempre separadas do Criador? Eu não espero que ninguém, depois de assistir a esta mensagem, por causa do medo, tome a decisão de consertar a sua vida e seguir a Jesus.
como mais um caminho que leva a Deus, sem compreender que Ele é o único caminho que leva a Deus para a salvação. Porque Jesus se tornar mais um caminho junto com tantos outros que o homem trilha, pensando ir em direção a Deus, não resolve a ameaça do medo da perdição eterna, que é incompatível com a mensagem de salvação revelada pelo Espírito Santo em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, que nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo amor ou pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem decide por Jesus como o único caminho para a salvação, decide também pela obediência a Deus em amor. E isso não por causa do medo da morte, que perturbava o seu espírito, acusado constantemente pelo diabo, que é quem tem o poder da morte. Mas tendo o crente vencido o diabo pela fé em Jesus, diferentemente de Adão e Eva, que foram seduzidos pela voz do maligno no jardim do Éden, quando desobedeceram a Deus, e por isso foram destituídos da sua glória e lançados para fora do lugar de delícias, onde gozavam de plena comunhão com o Criador. Sim, quem venceu o diabo tem restituído a glória de Deus pela obediência de Jesus ao Pai em amor, passando a desfrutar do maravilhoso privilégio da comunhão com o Criador através do Espírito Santo. Muitos estranham e têm como atitude pretensiosa e orgulhosa o fato de os crentes em Jesus afirmarem ter certeza da salvação. Porém, louve a Deus por isso, pois a sua salvação e o perdão de Deus para todos os pecados que você cometeu, e, conforme disse o evangelista João, até pelos que ainda vieram a cometer, não é mérito seu. Na verdade, apesar de convertidos ao Evangelho de Jesus e crendo nele como o caminho, a verdade e a vida, e o único mediador entre Deus e os homens para a salvação, conforme nos revelou o Espírito Santo, no que dependesse, na verdade, da nossa natureza humana, com certeza nós escolheríamos, como Adão e Eva, caminho que nos parece ser bom, mas cujo fim é a morte. A partir do evento da cruz do Calvário, Jesus é revelado não somente como o caminho que leva o homem a Deus, mas o único caminho de salvação para o pecador. Mais uma vez, recorrendo ao texto de Hebreus, encerro por aqui citando Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus conhece você e a luta intensa que trava todos os dias contra o diabo e contra a sua própria vontade, mas ele pode se compadecer das suas fraquezas e renová-lo com a força do seu poder, que, como disse o apóstolo Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais dependente de Deus, mais fortalecido pela fé em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esteja em paz no seu coração, pois, como afirmou o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus fortaleça ricamente a sua vida, o seu coração, e essa verdade, ela venha orientar a sua caminhada, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você nesse momento, agradecendo ao Senhor por ter nos chamado para a salvação em Cristo Jesus, por ter nos chamado para a bênção,
Ele nos chamou para isso. E nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. E que tantos que estão trilhando outros caminhos, que um dia, através desses caminhos, também se encontrarão com Deus, mas para vergonha eterna, perdição eterna, através do nosso testemunho, venham ter um encontro real e pessoal com Jesus e sejam transformados pelo poder de Deus. E a nós, que pela misericórdia de Deus estamos inseridos aí como participantes na primeira ressurreição e vamos morrer uma só vez, caso não aconteça o arrebatamento, vamos nos santificar, nos consagrar, para que de forma alguma soframos o dano da segunda morte e experimentemos a primeira ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela revelação da Tua Palavra e cremos que Jesus Cristo é o perfeito amor que lança fora todo medo. Que a nossa relação contigo, Senhor, seja de confiança, de espera pelo dia eterno, quando nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, não na condição de perdidos, de condenados, mas de salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Muito obrigado, porque não é pelo nosso mérito, mas é pela Tua vontade, pelo Teu querer, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós somos salvos. Obrigado, Senhor, que Tu nos ajudes a nos santificarmos corpo, alma e espírito, perseverando em seguir ao Senhor. E que possamos, através do nosso testemunho, também estimularmos muitas pessoas que estão desanimadas na fé a buscarem comunhão com Deus, se guardando, se preservando para aquele grande dia, quando não teremos do que nos envergonharmos, porque toda vergonha que cairia sobre nós já foi levada por Jesus na cruz do Calvário, para que sejamos honrados na fé em Deus, para toda a vida na eternidade com Ele. Obrigado, Senhor, pela verdade da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana cheia da graça, com novidades, com maravilhosas experiências com Ele, e que você possa compartilhar essa palavra, que será divulgada no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, você vai receber daqui a pouco o link dessa mensagem no Facebook. Comente, compartilhe e abençoe vidas através daquilo que o Espírito Santo traz como revelação para o nosso coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado por estar comigo nesse momento. Até a próxima. Um abraço.